Bem-vindos, amantes do mistério e do inexplicável. Hoje vamos explorar relatos aterrorizantes do interior do Brasil, onde o silêncio das noites esconde segredos sombrios e histórias que desafiam a razão. Vozes que ecoam na madrugada, aparições em lugares esquecidos e fenômenos que fazem até os mais céticos duvidarem. Prepare-se para conhecer os relatos mais assustadores enviados por pessoas como você, que viveram o sobrenatural de perto. Mas cuidado! Quanto mais ouvimos, mais percebemos que o desconhecido pode estar mais próximo do que imaginamos. Eu sempre fui cético quando o assunto era o sobrenatural. Mas uma experiência no interior de Goiás me fez questionar tudo o que acreditava. Era para ser apenas um final de semana, tranquilo em uma fazenda, longe do caos da cidade. Mas o que vivi naquela terra isolada ficou marcado na minha mente para sempre. A fazenda, chamada pelos locais de Fazenda dos Ossos, ficava a cerca de 20 quilômetros da cidade mais próxima, em uma área quase inacessível, sem um bom carro. Quem me convidou foi um amigo de longa data, Lucas, que herdou a propriedade do bisavô. Ele raramente ia até lá, mas insistiu que eu passasse uns dias para relaxar e desconectar da vida urbana. Quando cheguei, o lugar parecia saído de um sonho bucólico. Campos verdes a perder de vista, um céu que parecia mais próximo e uma brisa constante que carregava o aroma da terra molhada. No entanto, havia algo inquietante naquela paisagem. Não conseguia explicar, mas parecia que o silêncio do lugar escondia algo. Logo no primeiro dia, percebi que os moradores da vila próxima evitavam falar sobre a fazenda. Quando mencionava o nome do local, eles desviavam o olhar ou mudavam de assunto. Uma senhora mais velha chegou a dizer, quase como um sussurro: aquela terra nunca foi boa. Nada cresce ali sem um preço. Ignorei os comentários e tentei aproveitar. Durante o dia, explorava os arredores, tirava fotos e lia em uma velha cadeira de balanço na varanda. Mas conforme a noite caía, a atmosfera mudava. O silêncio que antes era reconfortante se tornava opressivo. Na terceira noite, ouvi pela primeira vez. Era um som distante, como o tilintar de ossos sendo arrastados. Pensei que fosse algum animal e voltei a me deitar, mas os ruídos ficaram mais frequentes. Em uma noite particularmente escura, ouvi algo mais. Sussurros, baixos, quase imperceptíveis, mas definitivamente humanos. Com a lanterna em mãos, saí para investigar. O som parecia vir de uma parte do terreno que Lucas havia me instruído a evitar. Um antigo curral, agora tomado pelo mato. Ao chegar lá, senti o ar ficar mais pesado, quase irrespirável. O que vi me fez congelar. O chão estava coberto por pequenos ossos, organizados em padrões que eu não conseguia entender. Foi nesse momento que ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, vi uma figura alta, envolta em um manto sujo, com olhos fundos que brilhavam como carvões em brasa. Antes que pudesse reagir, a figura sussurrou: "Você está onde não deveria." Corri de volta para a casa e tranquei todas as portas e janelas. Mas naquela noite, o barulho dos ossos arrastados cercou a casa. Era como se algo quisesse entrar. Ao amanhecer, decidi que era hora de partir. Na cidade, perguntei a um morador mais velho sobre a história da fazenda. Ele me contou hesitante que há muitos anos o bisavô de Lucas teria liderado uma seita que realizava rituais macabros no local, sacrificando animais e, segundo boatos, até pessoas. Dizem que o espírito das vítimas nunca deixou a fazenda e que os ossos encontrados ali são um lembrete do que aconteceu. Nunca mais voltei à Fazenda dos Ossos, mas às vezes, em noites muito silenciosas, ainda ouço aquele som. Um tilintar baixo, como se algo estivesse tentando me lembrar de onde estive e de tudo que não deveria ter visto.
Eu moro em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada São Sebastião das Palmeiras. Sou agricultor, uma vida simples e pacata, mas que sempre me trouxe paz. Pelo menos era assim até o ano passado, quando algo que começou como um sonho estranho acabou virando um pesadelo que marcou minha vida para sempre. Minha mãe, Dona Marlene, era uma mulher forte, trabalhadora e extremamente religiosa. Foi ela quem me ensinou a rezar e a nunca duvidar da proteção divina. Quando ela faleceu, há cerca de 12 anos, foi como se um pedaço de mim tivesse partido junto. A saudade era enorme, mas o tempo foi me ajudando a aceitar sua ausência e eu me confortava acreditando que ela estava em um lugar melhor. Mas tudo mudou em uma noite específica. Era uma madrugada de outono. O vento gelado balançava as folhas da mangueira do quintal e eu acordei de repente com uma sensação estranha. Não era só o silêncio da casa que me incomodava. Parecia que tinha alguém ali comigo no quarto. A princípio, achei que era apenas a solidão falando mais alto. Mas depois de algumas noites, percebi que algo não estava certo. Acordei no mesmo horário, por volta das 2 da manhã, com uma voz suave me chamando: João, João. A princípio achei que era sonho, mas aquela voz era assustadoramente familiar. Era idêntica à voz da minha mãe. Ainda confuso, levantei, olhei pela janela e ao redor do quarto, mas não havia ninguém. Convenci a mim mesmo de que era apenas saudade e voltei para a cama. Porém, nos dias seguintes, o chamado continuou. Sempre no mesmo horário, sempre o mesmo tom. Algo não estava certo. Uma madrugada, reunindo coragem, decidi responder. Quem está aí? O que você quer? A voz respondeu ainda mais clara. Sou eu, meu filho. Sua mãe. Senti o coração gelar. Era impossível confundir aquela voz. Era mesmo dela, mas, ao mesmo tempo, tinha algo estranho. A voz parecia ter um peso, como se não fosse completamente humana. Ela continuou. Venha até mim. Estou lá fora, perto da mangueira. A mangueira era especial para minha mãe. Ela adorava passar as tardes sentada à sombra daquela árvore, rezando ou contando histórias. A menção da mangueira mexeu comigo. Mesmo com medo, peguei uma lanterna e fui até a janela. O quintal estava escuro, mas sob a mangueira havia algo. Parecia uma sombra, parada, esperando. Quando iluminei, a sombra começou a tomar forma. Era uma figura feminina, mas algo estava errado. Os olhos eram negros, profundos, sem pupilas. A boca, maior do que o normal, exibia um sorriso grotesco. Você não é minha mãe! Gritei recuando. A figura inclinou a cabeça, como se estivesse tentando me entender, e respondeu: Não tenha medo, João. Venha até mim. Corri de volta para casa, trancando a porta atrás de mim. Na manhã seguinte, fui até a igreja da cidade e contei tudo ao padre Antônio. Ele era um homem sábio e muito respeitado. Escutou minha história com seriedade e me aconselhou a reforçar as orações em casa. Disse para eu não responder mais àquela voz, por mais que ela parecesse familiar. Naquela noite, fiz exatamente o que o padre mandou. Rezei, aspergi água benta na casa e acendi uma vela. Mas às 2 da manhã, acordei novamente. Dessa vez, além da voz, havia um cheiro forte de terra molhada e carne queimada. Levantei, seguindo o cheiro, e encontrei marcas de pegadas escuras no chão da sala. Elas iam até a porta dos fundos, que dava para o quintal. Com medo, abri a porta devagar e olhei para a mangueira. A figura estava lá novamente, mas dessa vez não estava sozinha. Outra sombra, menor e mais distorcida, parecia se formar ao lado dela. A voz chamou mais uma vez. João, venha, preciso de você. Antes que pudesse reagir, senti uma força me puxar para a frente, como se o chão sob meus pés estivesse me empurrando em direção à árvore. Foi quando outra voz cortou o silêncio da noite. Deixe-o em paz. Era o padre Antônio, que havia sentido que algo estava errado e veio até minha casa.
Ele segurava um crucifixo e começou a rezar em voz alta. As figuras sob a mangueira soltaram um grito que ecoou em minha cabeça e desapareceram na escuridão. No dia seguinte, o padre me contou que aquelas presenças não eram minha mãe. Eram entidades malignas, usando sua imagem para me enganar. Ele sugeriu que investigássemos a história da mangueira, pois ela parecia estar ligada ao que estava acontecendo. Ao cortar a árvore, encontramos algo enterrado entre as raízes. Uma caixa de madeira com símbolos estranhos. Dentro dela havia ossos e um pedaço de tecido antigo. O padre chamou um exorcista de uma cidade vizinha que confirmou que aquilo era um trabalho de feitiçaria feito há muito tempo. Ele queimou os objetos e abençoou o terreno. Desde então, a paz voltou à minha casa. Mas sempre que vejo o lugar onde a mangueira ficava, sinto um calafrio. Aprendi que o sobrenatural está mais próximo do que imaginamos e que nem tudo o que parece familiar deve ser confiado. Essa foi minha história e espero que sirva como alerta para quem acha que certas coisas são apenas lendas. Nem tudo que reluz é ouro e nem toda voz que chama é amiga. Quando recebi a ligação do meu tio Joaquim, contando sobre as dificuldades financeiras que ele e minha tia Marisa estavam enfrentando, soube que precisava ajudar. Meu pequeno comércio em São Paulo ia bem, então sugeri que eles abrissem algo parecido na cidadezinha onde moravam. A ideia era simples, passaria algumas semanas lá para ajudá-los a estruturar o negócio. Eles aceitaram de imediato e em poucos dias eu estava na casa deles. A cidade era minúscula, com menos de 1000 habitantes. A casa de Joaquim e Marisa era simples, mas muito bem cuidada, típica do interior. Durante o primeiro dia, enquanto organizávamos o espaço que seria a lojinha, percebi a presença da vizinha, uma mulher chamada Dona Adélia. A casa dela ficava ao lado, cercada por um jardim repleto de ervas, flores exóticas e árvores retorcidas. Perguntei ao meu tio sobre ela. Ela se mudou há pouco tempo, depois que os antigos vizinhos foram embora para tentar a vida na cidade grande, ele explicou. É uma mulher reservada, fala pouco. Marisa, que estava ao lado, fez uma expressão tensa, mas não disse nada. Notei que algo a incomodava, mas decidi não insistir. Nos dias que se seguiram, mergulhamos no trabalho de montar o comércio, mas algumas coisas começaram a chamar minha atenção. Durante a noite, ouvia sons estranhos vindos da casa de Dona Adélia. Arrastar de móveis, passos e, às vezes, um choro baixo. Comentei sobre isso durante o café da manhã. Você também ouviu? Marisa perguntou, visivelmente nervosa. Desde que essa mulher chegou, coisas estranhas têm acontecido. Besteira, disse Joaquim. Ela é só uma mulher solitária. No entanto, eu não conseguia ignorar os sons ou a sensação de que algo não estava certo. Certa tarde, enquanto terminava de arrumar as prateleiras, vi Dona Adélia no quintal. Ela estava parada de costas, olhando para o horizonte, imóvel. Continuei observando, curioso, até que ela virou a cabeça de repente, como se soubesse que estava sendo observada. Seu olhar frio me causou um arrepio. Naquela noite, algo aconteceu que nunca vou esquecer. Estávamos na sala quando ouvimos um som alto e agudo vindo da casa dela. Parecia um grito, mas era inumano. Corri até a janela e vi Dona Adélia no quintal, com os braços esticados para o céu e o corpo tremendo. Sua cabeça estava inclinada para trás e da sua boca saía um som horrível, uma mistura de gritos e murmúrios. Minha tia se levantou apavorada, segurando o braço de Joaquim. Não vá lá, pelo amor de Deus! Mas Joaquim já estava pegando a lanterna. Isso é coisa de gente doida, não de fantasma, ele disse. Saímos até a varanda. Dona Adélia continuava naquele transe perturbador. Mas quando Joaquim apontou a lanterna para ela, o som cessou instantaneamente. Ela virou o rosto na nossa direção
E foi aí que vi algo que me deixou paralisado. Os olhos dela estavam completamente negros, como se fossem duas esferas de carvão. Um sorriso sinistro surgiu em seu rosto e ela sussurrou algo que eu não conseguia entender. De repente, o vento começou a soprar violentamente, balançando as árvores e levantando poeira. Joaquim, assustado, deu 2 passos para trás. E então ela gritou: "Vocês não deveriam estar aqui!" Sua voz parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. O ar ficou pesado e senti uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse me sufocando. Em um instante, Dona Adélia caiu no chão, desmaiada. O vento parou e o silêncio tomou conta da rua. No dia seguinte, tentamos descobrir o que havia acontecido, mas a casa dela estava vazia. Dona Adélia desapareceu da cidade e ninguém nunca mais ouviu falar dela. Quando questionei Joaquim e Marisa, eles evitaram o assunto. "Deixa isso para lá", Marisa disse, com os olhos cheios de medo. Até hoje, carrego a memória daquela noite. Não sei o que era Dona Adélia ou o que aconteceu com ela, mas uma coisa é certa: nunca mais voltei àquela cidade. Enquanto o som dos gritos e a cena daquela noite ainda ecoavam em minha mente, eu me perguntei se algum dia conseguiria entender o que realmente aconteceu naquela cidadezinha. O que se esconde nas sombras da vida cotidiana? O que se passa nas casas aparentemente tranquilas e nas mentes de pessoas que guardam segredos profundos e obscuros? Às vezes, quando a noite cai e o vento sopra mais forte, me pego olhando para o escuro, perguntando-me: e se aquele mistério nunca for resolvido? E se o mal, aquilo que vimos naquela noite, ainda estiver por aí, esperando por sua próxima vítima? A verdade é que muitas vezes as histórias mais aterrorizantes não têm respostas. Elas deixam dúvidas, medos e uma sensação de que há algo além do que nossos olhos podem ver. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com Dona Adélia, mas uma coisa é certa: os mistérios mais sombrios não se dissipam com o tempo. Eles permanecem nos observando à espreita, esperando o momento certo para serem revelados. E enquanto você se despede desse relato, lembre-se: às vezes, os lugares mais pacatos e as pessoas mais comuns escondem os maiores horrores. Você tem coragem de olhar para trás, de se aventurar onde o medo se esconde? Obrigado por assistir a mais um relato aterrorizante aqui no Contos de Arrepiar. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos relatos sombrios. E lembre-se, o próximo conto pode ser o seu. Você está preparado para compartilhar sua história? Até a próxima, se tiver coragem.